Sejam bem-vindos em mais uma resolução de exercício, tá? Hoje a gente vai conseguir identificar com transferidor a medida dos ângulos, identificar se ele é um ângulo agudo, obtuso, ângulo reto, tá? Entre outros. Aí você tem que identificar por cada exercício a medida do ângulo. Por exemplo, quando ele fala aqui na A, o ângulo AOB. Então ele começa aqui no A, de O e vem até B. Então quer dizer, ele está formando este ângulo aqui, ó. Ainda assim, você tem que vir aqui no transferidor. Ele sempre começa no zero. E daqui para cá, ele sempre vai andando de 10 em 10. Então, 10, 20, 30. Então, eu sei que ele tem 30 graus. Se você observar, o O está bem no centro do meu transferidor. Isso daqui é o ponto inicial de como se calcular um ângulo. E outro, ele tem que estar em cima da linha. Ó. Se você observar, está certinho aqui no ponto inicial, zero. Tá? Então ele anda de 10 em 10 graus. Ah, e ainda assim, como que ele é chamado? Se ele é um ângulo menor de 90 graus, é chamado de um ângulo agudo. Se você continuar as aplicações, ele vem aqui no exercício B, o ângulo AOC. Então, AOC. Então, quer dizer, ele vem até aqui, formando esse ângulo total aqui. Tá? Então, se você continuar andando aqui, você vai ver que é 30, então 40, 50, 60, 70 graus. Então, a medida de A a C é 70 graus. E ainda assim, ele continua sendo um ângulo agudo. Continuando o ângulo, agora eu vou fazer o exercício C, que mede o ângulo AOD. Então, de AOD. Então, quer dizer, está falando desse ângulo total. Se aqui no ponto C eu já sei que tem 70, eu continuo. 80, 90. Significa que ele tem um ângulo de 90 graus e ele é um ângulo reto. Então, você viu que não é difícil de identificar essas atividades. Eu quero que você dê uma pausa no vídeo agora e tente resolver o restante por si só. Tá? Depois que você terminar de responder o D, o E e o F, você volta no vídeo e veja se está correto ou não. O D, ele está pedindo o ângulo AOE. Então começa de A e vai até E. Então quer dizer, esse ângulo total aqui. Este ângulo total aqui, eu já sei que até uma parte que tem 70, que a gente acabou de descobrir que tem 90, então é só continuar. 100, 110. Outra coisa que eu quero que vocês notem, aqui eu tenho duas medidas, ó, aqui representa 70 graus e aqui 110. Ah, por que está 70 e 110? 70 se ele começar por aqui, ó, por 0 graus. Mas como a gente está começando por aqui, então a gente está começando a fazer a leitura pela parte de baixo, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 100 e 110. Então, 110 graus. Ah, e qual tipo de ângulo que ele é? Então, obtuso. O ângulo AOF, então de A até F. Qual que é a medida do ângulo que está aqui? Ele está entre 150 e 140. Então, quer dizer, está na metade desses dois processos. Então, 145 graus. E ele é um ângulo obtuso. E, por fim, o ângulo AOG. Então, AOG, quer dizer, está formando o ângulo total de 180 graus, formando então um ângulo raso. Espero que o vídeo tenha ajudado a você a identificar um pouquinho dos ângulos em questões de nomenclatura, que é super importante para esse conteúdo. Até mais!